Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador. Mais uma vez, começa uma etapa importante da nossa semana e começa com o primeiro dia da semana, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. E no pôr do sol do dia do Senhor, domingo, a palavra que aparece uma única vez na Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, o dia do Senhor, Kyriake remera, domingo, significa dia do Senhor. E aqui estamos para, durante 30 minutos, refletir sobre aspectos importantes da nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida, pela 7ª vez, se debruça sobre o argumento dos Salmos na nossa vida. Esse magnífico manancial de graça, de luz e de verdade, fonte de oração, o livro por excelência de oração para os judeus e também para nós cristãos em toda a Escritura, porque foi um livro utilizado por Jesus para rezar, louvando, bendizendo, agradecendo a Deus e também integrou a sua pregação. Durante sua vida pública, Jesus fez várias vezes alusão aos Salmos. Tanto é que ele morreu rezando os Salmos. Meu Deus, por que me abandonaste? E, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foram 2 momentos da sua agonia no Calvário em que ele citou literalmente 2 salmos. O Salmo 21, Eli, Eli, lama sabachthani, e em tuas mãos entrego o meu espírito, o Salmo 30, versículo 6. Hoje nós vamos tratar de uma divisão por assuntos, por assim dizer, dos 150 salmos. Existem, na verdade, muitas tentativas de se agrupar o saltério, ou seja, os 150 salmos, em blocos, por assim dizer, de salmos. E quando você coloca assuntos e encaixa, por assim dizer, os salmos naqueles assuntos, é uma forma didática de você tentar compreender que o saltério, ele é composto de assuntos variados. Porém, dentro do mesmo salmo, você às vezes pode encontrar, não raro você encontra, vários assuntos. Quando nós começarmos a apresentar aí na sua tela essa tentativa de divisão dos salmos em 10 categorias, eu insisto, não é a única forma de você dividir ou subdividir os salmos. Há outras formas também, muitas outras formas, a depender da corrente exegética, a depender do ponto de vista do estudioso, do investigador da Escritura. Há aqueles que enquadram os salmos em 5 blocos, outros em 8 blocos. Nós vamos colocá-los agora, segundo alguns, em 10 categorias. O próprio saltério, ele está dividido em 5 blocos, do salmo tal ao salmo número tal, primeiro livro do salmo tal ao outro. Isso a gente vai ver também mais para frente. Essa divisão, porém, ela não é, digamos assim, por assuntos, ela é por número. Do Salmo 1 ao Salmo 40, nós temos o primeiro livro, e do Salmo 41 ao Salmo 70, segundo livro, e assim por diante. Mas essa divisão de blocos, como se encontra no saltério, a gente vai ver mais para frente. Vamos então vamos apresentar essa tentativa de enquadrar, de dividir por assuntos, por temas, digamos assim, por temas teológicos, os 150 salmos. Vamos lá, então. Os autores costumam agrupar os salmos em 10 categorias principais. Aí estão súplicas, lamentações, imprecações, orações de confiança, ação de graças, hinos, louvores à realeza de Deus,
oráculos messiânicos, cânticos de Sião e cânticos ou cantos didáticos. Pronto, essa é a primeira apresentação. Vamos analisar um por um e, como vocês já perceberam, aqui nós temos alguns exemplos. Eu não coloquei todos os salmos como exemplos de cada uma dessas divisões. Vamos analisar uma por uma. Se não der para colocarmos tudo nesse primeiro bloco, nós continuaremos no segundo bloco. Então, volta a aparecer de novo na tela do seu computador, do seu celular, do seu televisor, o texto. Vamos a ele. Primeiro, as súplicas. Geralmente, as súplicas, elas pedem o fim de alguma calamidade, de alguma tragédia, de alguma desgraça que está em andamento ou que vai acontecer ou que pode acontecer. Essas súplicas, elas podem ser coletivas e podem ser individuais. O que é uma súplica coletiva? A súplica coletiva, ela tem como pano de fundo a hostilidade dos inimigos de Israel, os pagãos, a infidelidade dos compatriotas judeus, o exílio. Então, aqui estão alguns exemplos de salmos de súplicas coletivas, o Salmo 43, o Salmo 73, o Salmo 79, o Salmo 137. Como eu já disse, reparem bem aí, leiam bem, 43, o primeiro número, é a numeração dos 70 e da Vulgata Latina. E, entre parênteses, é a numeração do texto hebraico. Não esqueçam isso. Agora vamos às súplicas individuais. As súplicas individuais são assim chamadas porque se referem às pessoas. Elas pedem por si. O autor do salmo, o texto do salmo, denota uma pessoa que está pedindo a Deus e os contextos são os mais variados. Perigo de morte, doenças, perseguições, pecados. E aqui estão alguns exemplos de súplicas individuais. O Salmo 3º, o Salmo 5º, o Salmo 6º, o Salmo 7º, o Salmo 16, o Salmo 21, que é importantíssimo para nós, porque esse foi o salmo rezado por Jesus na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Geralmente, essas súplicas costumam terminar com expressões de confiança e de ação de graças. Essa é a primeira categoria. Vamos agora à segunda categoria de salmos. Estamos tentando enquadrá-los por assuntos, por temas. De novo, olhe para o texto na sua tela. Segunda categoria são as lamentações. São prantos, são expressões de dor e de sofrimento que descrevem a indigência, a miséria do orante, do autor do salmo. O texto denota exatamente isso. Ele está aflito, ele está angustiado, ele está profundamente perturbado pela presença e pela perversidade do inimigo. Aqui estão alguns exemplos de salmos de lamentação. O Salmo 12, o Salmo 37, o Salmo 76, o Salmo 87, o Salmo 88 e assim por diante. Agora, nós vamos a uma outra categoria. E essa categoria vai precisar de uma atenção toda especial minha e de uma atenção toda especial de vocês. Vamos a essa categoria, que é uma categoria, digamos assim, um pouco delicada ao texto. As imprecações. As imprecações, elas desejam o mal aos inimigos.
Elas invocam a desgraça àqueles que nos desejam males, àqueles que nos fizeram males, àqueles que nos fazem males. Exemplos de imprecações. O Salmo 34, o Salmo 51, o Salmo 58, o Salmo 108. Aqui eu me detenho só um pouquinho. Gravem bem os olhos em mim, que eu estou gravando os olhos em você. Vejam. É preciso inserir todos os textos do Antigo Testamento e, de certa forma, também do Novo Testamento, no contexto em que ele foi escrito. O contexto do Antigo Testamento é prévio ao Novo Testamento. Eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu vim levá-los à perfeição, disse Jesus. Ora, no Antigo Testamento nós temos uma mentalidade que ainda não chegou à maturidade, e a maturidade da Escritura, a maturidade da revelação é a pessoa de Jesus. Eu, porém, vos digo. O autor sagrado, quando reza segundo a mentalidade do seu tempo. Alguns dos salmos que se referem ao pedido a Deus, à súplica a Deus para que Ele intervenha, para que Ele defenda a sua causa, já que Ele é o defensor da causa de Deus, às vezes comporta certos pedidos que para nós soam como estranhos. Destruir o inimigo, eliminar o inimigo, jogar as crianças do inimigo nas paredes, esmagá-las e assim por diante. Essa mentalidade, às vezes, se encontra em alguns salmos, como nós já citamos. O Antigo Testamento, porém, deve ser interpretado à luz do Novo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E aqui nós já entramos numa coisa que vamos retomar no segundo bloco. A interpretação que deve ser dada a esses salmos. Existe a primeira interpretação, a básica interpretação, que é a interpretação literal. Só que a interpretação literal, se ela contradisser o mandamento do amor, ela deve dar lugar à interpretação espiritual. Essa coisa básica vamos retomar no segundo bloco. E eu peço a você bastante atenção com relação a isso, porque vamos tratar todos os salmos imprecatórios, a interpretação que se deve dar a eles, porém, à luz da fé cristã, à luz de Jesus, não pode ser a interpretação literal, porque ela contradiz o mandamento da caridade que foi instituído por Jesus. Até logo mais, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois deste breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso 7º encontro, o programa Luz da Vida, dedicado aos salmos na nossa vida. No primeiro bloco, nós começamos a expor, a explicar, a apresentar a classificação dos salmos por assuntos. E são 10 as categorias, por assim dizer, de salmos por assuntos que vários estudiosos da Bíblia admitem. Nós falamos no primeiro bloco das súplicas, falamos das lamentações, falamos e terminamos falando dos salmos imprecatórios. Imprecar significa desejar alguma coisa não muito boa com relação ao adversário. Ordenar, intimar, rechaçar e também repudiar, isto é, uma atitude hostil ao adversário. Impreca-se a Deus algo contra alguém quando se pede a Deus que faça algo contra essa pessoa ou contra uma categoria de pessoas. Os salmos imprecatórios, eles desejam, invocam o mal para os inimigos, para os adversários. E isso pode até chocar os cristãos
é uma pessoa um pouco sensível, mas puxa vida, como é que o livro dos Salmos que Jesus rezou, que Jesus leu, que Jesus citou em suas pregações, como é que a palavra de Deus ensina alguém a rezar pedindo a desgraça para o inimigo? Antes de responder a essa pergunta, vamos ilustrar com um salmo, e é um salmo conhecido, o Salmo 136, o salmo recitado, composto muito provavelmente durante o cativeiro de Babilônia. Quem não conhece essas palavras, às margens dos rios de Babilônia, nos assentávamos chorando, lembrando-se de Sião, etc. Mais para frente, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita se paralise, que minha língua se me apegue ao palato, se eu não me lembrar de ti, se eu não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. O Salmo traduz um contexto de muita dor, de muito sofrimento. Os hebreus estão no cativeiro, estão em Babilônia, atual Bagdá, a capital do Iraque, outrora a Mesopotâmia, a capital do Império Babilônio, e foi para lá que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou os cativos de Israel, onde eles ficaram um total de 70 anos, porque foram 3 levas de cativos em 3 épocas diferentes. Somando esse período, deu 70 anos de sofrimento no cativeiro. E lá o povo sente saudade de Sião. Esse salmo traduz exatamente esse grande sofrimento. Mas Israel, aqui representada por este belo salmo, tem confiança em Deus, e Deus demonstra que não se esquece do seu povo e que em breve ele vai voltar e assim por diante. Mas o que nos interessa são os 3 últimos versículos desse salmo. Eles vão aparecer aí e certamente muitos vão ficar chocados, mas temos que abordar, temos que ilustrar, precisamente para dar a correta interpretação de frases chocantes como essas, que, é óbvio, à luz de nosso Senhor Jesus Cristo, não podem ser interpretadas ao pé da letra. Ao texto, por favor, fique sentado, porque são palavras chocantes. Contra os filhos de Edom, lembrai-vos, Senhor, do dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia, a devastadora, feliz aquele que te retribuiu o mal que nos fizeste. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos para os esmagar contra o rochedo. Eu disse a vocês que era chocante, e é. Ou seja, os hebreus, durante o cativeiro, dizem: feliz quem te fizer mal. Ou seja, quem fizer mal para você é feliz para a gente. E mais, feliz quem matar os filhos de vocês. Puxa. Pergunta: o cristão pode rezar este salmo? Resposta: pode e deve, mas não no sentido literal. Eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu vim levá-los à perfeição, disse Jesus. A lei e os profetas, aqui, e os salmos não deixam de ser uma profecia. Os salmos integram a profecia. Jesus, quando se transfigurou no monte que a tradição chama de Tabor, quis que ele fosse transfigurado entre 2 pessoas que são a síntese do Antigo Testamento: Moisés e Elias. Todo o Antigo Testamento se resume na lei, Moisés, e nos profetas, Elias. Os salmos também são profecia, porque os salmos anunciam de alguma forma, uns mais e outros menos, mais explicitamente ou menos explicitamente, Cristo Jesus. Ora, se você interpreta esses versículos literalmente e pede a Deus para esmagar crianças inocentes contra o rochedo,
Literalmente, se você pensa em crianças que nasceram do ventre da mãe, você não pode rezar dessa forma. Não pode. Por causa de quê? Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Em outra ocasião, ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e maltratam. Portanto, a Bíblia tem vários critérios de interpretação. Quanto possível, desde que ele não fira o mandamento de Jesus, o ensinamento de Jesus. A interpretação primeira é a literal, isto é, ao pé da letra. Ficou claro? Agora, se essa interpretação literal não contradisser o mandamento de Jesus, ela é uma possibilidade de interpretação, sem excluir as outras. A interpretação espiritual. E nós vamos ver as distinções entre as interpretações. São vários critérios de interpretação espiritual. Tem a moral, tem a anagógica, tem a parenética. Mais para frente a gente vai ver essas distinções. Pois bem, então esse já seja o primeiro critério, deve ser o primeiro critério para todos nós, para a interpretação dos Salmos. Por favor, leiam a Bíblia com esse espírito do Novo Testamento. Leiam a Escritura com essa mentalidade, com esse pensamento, com essa ótica de Jesus. Eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu vim levá-los à perfeição. Literalmente, esses 3 versículos que nós vimos, por favor, feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizeste. Que horror! Literalmente, é um horror à luz do Novo Testamento. Mas por ser palavra de Deus, ele deve ser interpretado a partir de Jesus. E a partir de Jesus, se a interpretação literal for conflitiva, entrar em conflito com a pessoa de Jesus, com o mandamento novo de Jesus, a interpretação literal fica de lado e você pega a interpretação espiritual. E na interpretação espiritual, que filhinhos são esses que devem ser esmagados na parede? Isso fica para um outro momento. Por enquanto, vamos deixar você no suspense. Vamos deixar você esperando. Eu me ative aos salmos imprecatórios, mais demoradamente, justamente para insistir nisso. O Antigo Testamento é palavra de Deus. Sim, ele tem episódios chocantes. Elias matou 450 sacerdotes de Baal. Obviamente que a mentalidade daquele tempo permitia isso. E não vamos entrar em detalhes, porque Elias, que aliás está no céu, subiu para o céu, nem morreu, ele subiu para o céu num carro de fogo. Puxa vida! Sansão, ele matou muitas pessoas com a queixada de um jumento. São verdadeiros extermínios, verdadeiros assassinatos em massa. Eu nem digo assassinato porque é um termo já muito atual. Sim, o Antigo Testamento tem mentalidade, volta e meia, há descrições de cenas que são inadmissíveis à luz do Novo Testamento. Enfim, é Deus intervindo, manifestando-se, revelando-se na história de um povo que tem uma mentalidade, e uma mentalidade muito parecida com a mentalidade dos povos vizinhos. Deus está educando pacientemente, amadurecendo a fé desse povo, a mentalidade desse povo, os costumes deste povo, o que vai atingir a sua plenitude, vai atingir o seu ápice com a pessoa de Jesus. Portanto, por favor, não se choque com os salmos imprecatórios, e nós vamos analisá-los todos. Esses 136, talvez daqui a uns 2 anos ou 3 anos a gente chegue lá. Mas vamos tratá-los. Temos que abordar, temos que enfrentar esta realidade.
E o mais bonito, como interpretá-los. E eu garanto a vocês, pelo menos em Santo Agostinho, a interpretação desses versículos é simplesmente linda, porque são filhos em outra perspectiva, são filhos no sentido espiritual, para os esmagar contra o rochedo. Que rochedo é esse? E essa rocha espiritual era Cristo, diz o apóstolo Paulo. Olhe, agora nós já temos um critériozinho para interpretar os salmos imprecatórios, mas isso não é coisa para agora, bem mais para frente. Está terminando o nosso encontro, desejo a você uma semana abençoada. No próximo domingo, se Deus quiser, desejo que você, com a Bíblia na mão, no livro dos Salmos, esteja conosco, para a gente avançar no estudo desse fascinante livro do Antigo Testamento. Um grande abraço, aceite a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.